A gente vai continuar aqui fazendo nosso estudo, nossa observação da lei de Deus. E agora a gente pode, baseando naquele diagrama do Pietro Baldi, do livro Que é de Salvação, fazer uma outra esquematização, usando algumas palavras-chave, relacionando elas nesse grande ciclo com duas partes complementares, a parte involutiva, que vai da felicidade à dor, e a outra parte, o semiciclo evolutivo, que vai da dor à felicidade. Então a gente vai começar fazendo um pequeno estudo disso. Aqui a gente tem um diagrama e vamos lá. Eu coloquei, no livro do Baldi, ele fala a respeito de cada uma dessas coisas. Ele fala que a felicidade abre a possibilidade da revolta, que a revolta gera queda, que leva a ignorância, ao erro, a dor, até subindo tudo novamente, através de uma série de experiências e etc. Então, eu peguei aqui e coloquei isso em forma de diagrama, fiz uma relação, uma espécie de mapa conceitual, e daí eu falei como é que uma acaba anulando a outra. Todo movimento de subida, de ascensão, acaba neutralizando o que foi feito na queda, um movimento involutivo. E quando a gente fala em felicidade, a gente está falando justamente de uma característica do sistema, a felicidade permanente, a paz eterna, aquela felicidade sustentável e que não depende de nada exterior, exceto Deus, que na verdade é interior a tudo. Então, a gente pode ver aqui nesse diagrama todas as vidas, todas as nossas vidas estão enquadradas aqui, todos os fenômenos do universo, se a gente for ver bem, estão dentro desse diagrama, e o grande movimento, que levou à queda e agora está nos levando à salvação através da evolução, também pode ser visto, obviamente, aqui nesse diagrama. Então, a gente tem algo riquíssimo se a gente souber perceber qual é o significado de cada coisa e como em nossas vidas a gente consegue relacionar. Então, em cada momento nosso, a gente pode perceber um desses movimentos sendo feitos. Às vezes pode durar dias, meses, anos, existências inteiras, apenas um desses movimentos. Vai depender do tipo de coisa que a gente está focando. Então, vejam só, isso aqui é muito, mas muito interessante mesmo, e nos permite tirar várias conclusões. Olha só, a felicidade, essa felicidade lá no sistema, lugar onde a gente foi originariamente criado, ela abre a possibilidade para a revolta. Por quê? Porque nós não somos seres, fomos criados perfeitos, mas não em termos absolutos. Nós fomos criados num sistema orgânico, hierárquico, onde cada um de nós tinha a sua função, e essa hierarquia não era uma hierarquia desigual, como as hierarquias humanas, uma hierarquia injusta, uma hierarquia divina era e é. E essa hierarquia pressupõe igualdade em termos de você não se sentir esmagado pelo outro que está acima, nem no direito de oprimir aquele que está abaixo dessa hierarquia. Uma hierarquia de funções diferentes, com graus de responsabilidades diferentes, mas contanto uma hierarquia justa, onde
nenhum dos elementos que fazem parte desse sistema se sentem mal, por assim dizer, são explorados, são abusados ou abusam do seu poder. Então é uma hierarquia que a gente não consegue conceber, porque todas as hierarquias humanas sempre são baseadas em algum domínio, uma opressão, e elas são falíveis, elas vão se degradando ao longo do tempo. Todos os impérios que houveram na história chegaram ao fim. Todas as civilizações tiveram seu momento de ascensão, desenvolvimento e depois uma queda, seja ela mais lenta ou mais rápida. A mesma coisa vale para empresas também. Empresas nascem e morrem, movimentos sociais, políticos, filosofias, teorias, acabam sendo substituídas por outras mais sofisticadas, teorias científicas. Então a gente percebe que nada tudo é transitório, Existe um transformismo incessante em nosso mundo. Então, é assim que a gente deve perceber essa felicidade lá no S. Quando a gente estava no S, no estado originário, existia essa possibilidade de revolta, justamente por a gente não ser absolutamente perfeito, mas sim relativamente perfeito. E essa inversão de valores, essa queda dimensional, justamente se dá quando a criatura quer que tudo orbite em torno dela. Então, como a gente era livre, a gente é livre para tomar nossas escolhas, porque Deus não criaria uma série de escravos, de autômatos. Essa liberdade da criatura é que abre essa possibilidade dessa queda. Mas isso não representa uma falência na obra divina, porque assim que há essa queda, você não sai do campo do sistema. A gente permanece imerso no oceano do sistema, do universo divino. No entanto, o nosso estado, como criaturas que se recusaram a fazer parte, a orbitar em torno de Deus, o absoluto, a gente acabou caindo. Então, o princípio material se explicitou, se manifestou, e o espírito ficou embatumado na matéria, dando origem a esse universo físico, no nosso caso. Então, quem quiser saber mais detalhes a respeito disso, eu recomendo o livro Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, do Bald, onde ele dá explicações fantásticas, a respeito desse fenômeno e a respeito da criação original. E, bom, o tema é muito, muito profundo, então a gente não vai se aprofundar aqui nessa apresentação, mas se eu pudesse resumir, seria dessa forma. Então a gente tem a revolta das criaturas não representa uma falência na obra de Deus, inclusive justamente por Deus permitir essa revolta, é que ele demonstra sua onipotência, e sua onisciência, e sua bondade infinita. Porque tudo está sob controle, está sob o domínio do absoluto. Mesmo que a gente, às vezes, com nossa revolta, tenha a sensação de estarmos conseguindo fazer algo diferente, que vá contra, e a gente consiga construir um reino à parte. Isso é mera ilusão da criatura. Então, esse movimento, assim que foi iniciado, foi rejeitado por algumas criaturas aderir à lei de Deus, que é perfeita e quer o bem de tudo e todos, a gente cai da felicidade até a dor. Então surge o antissistema.
E daí você tem uma série de movimentos, né, aí que a gente pode, que se aplicam ao nosso mundo, inclusive às nossas vidas. Então a gente sempre está dentro desse esquema, quer nós saibamos ou não a respeito disso, nós estamos dentro desse grande esquema universal, obedecendo a esses movimentos delimitados, balizados por paredes da lei. E se a gente então quiser atingir, reconquistar essa verdadeira felicidade, essa liberdade consciente, né, que leva o ser a ser autodeterminado, a gente precisa conhecer mais a fundo como é que funciona o nosso universo. A gente conhece ele mais ou menos bem no plano físico, né? Físico, químico, conhece algumas coisinhas, né, sobre conduta humana, mas a gente não sabe praticamente nada desse grande esquema, muito mais profundo. Agora a ciência está começando a se debruçar a respeito do que é de fato a vida, dos aspectos imateriais, né, que acabam ordenando elementos, né, construindo relações. A própria ciência, né, está esbarrando nos limites das suas próprias dimensões, que ela tanto usou para mensurar e construir suas teorias. As filosofias já estão desgastadas e caducas, né? Algumas pessoas já clamam por uma filosofia verdadeira, né? Uma filosofia universal, não essas filosofias particulares que resolvem em um aspecto umas questões, mas ao mesmo tempo deixam um monte de questões bagunçadas. Então as pessoas vão percebendo que existe uma falência nos métodos humanos, nos métodos que foram construídos, né, e foram consolidados nos últimos séculos pela humanidade. A gente percebe que nos últimos 30, 40, 50 anos, a gente não está criando nada verdadeiramente novo, não está nem sequer descobrindo nada. A gente caiu em armadilhas de tecnologias, de comodidades. A gente caiu nesse mundo de excesso de informação e a gente está afogando nesse excesso. Então tudo isso leva a gente a essa queda, de certa forma. São coisas que, se a gente ficar preso a elas e não ver algo mais profundo, nos leva a essa dor. E a gente sempre está caindo a dor e tentando subir, mas fazendo do jeito errado. Então, olha só, a felicidade abre possibilidade para a revolta. Só que, ao mesmo tempo, né, não para por aí. Uma revolta contra algo que é perfeito, que é para o seu melhor, vai levar à queda, né? E daí queda deve ser visto como queda dimensional, uma contração de dimensão, uma restrição de liberdade tão absurda que você cai num determinismo férreo, que é o pior tipo de escravidão que existe. Então essa queda leva à ignorância, né? A matéria, a gente percebe a presença de uma grande consciência na matéria, mas é porque existe essa grande consciência regendo o comportamento da matéria. Mas a matéria, por si só, inerte, ela é ignorante, né, a gente pode dizer. Por si só, né? Mas ela não é, ela é muito sábia, né? Sábia, entre aspas, né? Porque ela é totalmente permeável à lei de Deus que se manifesta nessa matéria através de leis físicas, constantes universais. Então, isso vai permitindo ao pouco construir, né, ao longo da evolução, né, do desenvolvimento dessa cadeia causa-efeito, que se chegue a condições onde seja possível começar a se manifestar a criatura decaída de forma um pouco livre, né? Então, essa ignorância, né, ela acaba, né, a partir do momento que a gente tem o surgimento da vida e de seres com certo grau de consciência, ela
muitas vezes ela sempre conduz a erros. Até aí não existe problema algum, né? A ignorância naturalmente conduz a gente a errar. Mesmo que a gente disfarce, a gente externalize os nossos culpas, né, para outros, tente varrer para baixo do tapete, mesmo assim, uma hora a gente vai perceber que a gente caiu em erro. E quando isso ocorre, né, cai na dor. A gente sofre, a gente fica mal, a gente fica numa situação no qual a gente não consegue fugir de maneira nenhuma dela. A gente percebe que a gente caiu em erro que levou à dor. E daí, a grande questão está aqui. O ponto de virada que pode nos permitir ascensionar está justamente no ponto mais baixo, aqui, o da dor. Por quê? Porque a partir do momento que ocorre algo em minha vida que seja muito cruel, muito duro, eu vou pensar, eu tenho duas opções. Ou eu compreendo o que ocorreu, desperto para certas realidades mais a fundo, ou eu tento fugir da dor de uma outra maneira artificial. Eu invento um culpado, ou eu ingiro mais medicamentos, ou álcool, ou fumo, ou ligo mais alto o som dos meus aparelhos, adquiro novas bugigangas, adquiro novos amigos, vou cuidar de aparências, coisas exteriores minhas, tenho mais posses, aumento a minha astúcia, tento dominar de outra maneira. Então esse é um método que a imensa maioria da humanidade usa para fugir da dor, né? Ela não absorve a dor e converte ela em um instrumento de ascensão, mas ela procura escapar, né? Usa essa experiência da dor como, na verdade, como eu diria, ela procura fugir mais ainda da dor. E quando vier de novo, ela vai procurar outros artifícios. Então isso é o que ocorre aqui nesse diagrama, quando a pessoa ela vai da dor, ela usa ela mal. Ela está voltando para a ignorância. Ela está errando de outra maneira, né? Ela não vai cometer o mesmo erro, mas ela vai chegar a erro de qualquer forma que vai culminar em dor novamente. Então é como se nós tivéssemos, digamos assim, cada um de nós, né, cada um tem seu caminho, mas existe apenas um caminho certo para cada criatura desse universo. E a gente escolhe justamente, a gente tem, sei lá, a nosso dispor 280 caminhos a seguir. A partir desse ponto, apenas um realmente vai nos levar a adquirir uma experiência eterna, valorosa. A gente vai tentar os 270, 278, 275 caminhos errados, até que a gente consiga perceber que só existe um caminho certo e só existe um caminho que não vai nos levar àquele tipo de dor. Então a gente precisa passar por uma série de experiências catastróficas para perceber que todos aqueles caminhos, na verdade, se serviram de alguma coisa, foi para ver que os caminhos não serviam para nada. A gente poderia ter optado, nas primeiras escolhas, já o caminho certo. Só que o caminho certo, né, esse caminho que leva a gente a adquirir experiência, esse caminho que leva a gente, que possibilita extrair experiência a partir da dor, é aquela porta estreita, aquele caminho bem estreito, árduo, longo, difícil, não atraente, não é um caminho sedutor, não é um caminho interessante, é um caminho que ninguém segue praticamente, todos estão indo por vários canais, né?
A boiada vai indo em vários caminhos diferentes, mas todos que vão culminar numa ignorância, né? Que vai voltar ao erro, na dor. Os caminhos certos são percorridos por pouquíssimos, às vezes estão vazios. Daí a gente se orientando pela quantidade de pessoas que estão fazendo, né, trilhando os rumos, a gente acaba escolhendo, né, a nosso modo, né, cada um tem uma vida, um caminho que também seja equivalente àqueles caminhos errados dos outros. Porque daí a gente vai se sentir mais próximo dos outros, vai se sentir com a galera, né? Vai sentir que está correto porque a gente faz parte de uma massa de gente, né? A gente está com a boiada, né? E infelizmente o ser humano se referencia baseado nessa quantidade. O ser humano quer estar com a boiada. O ser humano quer estar com a grande quantidade, né? Onde todo mundo está fazendo uma coisa, então eu vou também fazer algo parecido, porque daí eu vou estar próximo aos outros, eu vou ser reconhecido, eu vou ter mais contatos, as pessoas não vão falar de mim, né? Eu vou ter mais portas, vão se abrir para mim, portas desse mundo, né? Portas que levam a lugar nenhum, becos sem saídas, por mais que demore para chegar no fim da rua, chega-se ao fim da rua. Então isso é o que eu vejo na humanidade hoje em dia. As pessoas estão seguindo todo mundo umas às outras, todos de mãos dadas, indo rumo a um precipício. A imensa maioria, né? Alguns poucos já estão parando e olhando. Não é bem assim. E eles sacrificam muitas coisas para conseguir enfriar e tomar um novo rumo, porque é considerado altamente doente, né? Louco até as pessoas que ousam não ir conforme as tendências. E existem vários grupos, né? Hoje mesmo esse racionalismo, né, se tornou uma religião. Essa busca doentia por referências também se tornou uma outra espécie de culto, a meu ver. Eu me lembro até, eu li um artigo recentemente, interessante, né, mas é muito carregado de análises e tal. Tudo isso só para demonstrar que existem elementos imateriais que estão conduzindo, né, os seres, né, a evoluir. O artigo tem 20 páginas, tem 470 referências. Quer dizer, a pessoa viu 470 artigos, livros, palestras para conseguir escrever aquele documento. Quer dizer, ele se apoiou em uma enxurrada de coisas. Cada frase que a pessoa coloca lá tem que ser analisada, passar por vários processos científicos, né? Revisão de pares, tal, ver se está bem escrito, se está coerente a palavra e etc., para ser publicado e aceito. Eu vejo que nesse ritmo as coisas realmente não se dão, né? É um caminho que não vai levar à descoberta dessas grandes realidades, porque as pessoas estão tão presas, né? A maioria dos cientistas estão tão presos na letra morta que o espírito vivificante fica escondido, né, para essas pessoas. Elas não percebem que não é dessa maneira, né, não é dissecando as coisas, não é se apoiando em milhões de estatísticas que elas vão avançar, vão adentrar nessa nova dimensão. Não que a ciência seja ruim, você raciocinar, né, usar o intelecto seja ruim, mas o problema é que isso hoje em dia se tornou uma tara, uma obsessão e um exagero. E as pessoas, né, elas consideram, né, tudo que as pessoas da ciência materialista falam como verdades absolutas. Então, o maior dogmatismo hoje não está nas igrejas, nas religiões. Existe, sim,
mas eu acho que isso migrou para o campo da ciência, né? Para o campo da economia, né? Hoje os economistas são considerados como oráculos, né? Então, hoje quem fala contra o crescimento econômico, quem fala em decrescimento econômico ou estabilização, né, é considerado um doente, né? É considerado uma pessoa louca, porque a gente precisa sempre crescer economicamente, senão a gente vai cair na miséria. No entanto, graças a isso, a gente está destruindo a nós mesmos, a gente está degradando o planeta, a gente está num caminho insustentável, porque a gente não quer mudar essa mentalidade. Então, tudo isso aqui se relaciona a esse diagrama. Vejam só, não perceber a essência das coisas, o objetivo da vida, faz sempre a gente usar esses mal-estar para cair em outro tipo de ignorância que, às vezes, exercitada por muito tempo, leva a erros, e os erros geram dores. Daí a pessoa não entende, fala, não, talvez eu tenha que mudar um fator aqui, talvez eu tenha que criar umas novas bugigangas, eu preciso de fofocar mais com aquele grupo que tem fofocas mais interessantes, preciso fazer mais reuniões para discutir esse problema, eu preciso criar mais mecanismos de controle para as pessoas, porque as pessoas devem ser controladas, e daí isso vai levando, pipocando em várias desgraças. Isso também eu observo muito claramente hoje em dia, né? Só dá um trabalho enorme ficar explicando, porque tem gente que ainda não vê com clareza, né? Muitos não veem com clareza isso. Para eles não é óbvio. Eles não estão acostumados a ver em profundidade. Então eles ficam insistindo sempre na mesma coisa. E como as pessoas estão em grupo, né, um monte de gente não enxerga, elas vão se auto-reforçando nos métodos superficiais que não levam a nada, e quando dá erro eles procuram ver outro método superficial, colocar a culpa em outro. E se surge alguém que fala, veja, a gente tem que ir em profundidade, a gente precisa atuar na substância das coisas. Não precisamos abandonar as coisas do mundo, né? As ferramentas, os métodos, mas a gente precisa começar a despender um pouco, 5% que seja da nossa energia, da nossa criatividade, nesses aspectos mais profundos, porque é aí que está o grande problema. Mas assim que surge uma pessoa que começa a falar sobre isso, ela não é levada a sério. E se ela insiste, começa a mostrar, as pessoas começam a fugir. Mas, na verdade, elas não estão fugindo dessa pessoa, elas estão fugindo delas mesmas. Porque sempre que você quer ir na raiz das coisas, todo ser humano vai ser obrigado a olhar para a sua própria essência. Ele vai se ver obrigado a transformar-se, a sua natureza íntima. E isso ninguém quer fazer. É a última coisa a ser feita. E esse autoconhecimento, né, lidar com o demônio dentro de si para superá-lo e para fazer com que o anjo dentro de si o domine, é justamente o modo correto de encarar a dor. Dessa maneira, a dor possibilita a experiência. Daí, a experiência é algo que fica registrado no espírito, lá na alma, né? No espírito, na sua consciência imortal, e que você vai levar ao longo de várias vidas, e que vai lhe evitar muitos sofrimentos. Então, nesse sentido, a experiência ela absorve o erro, né? Essa parcela de erro que foi feita é absorvida por essa experiência que você teve relacionada a esse erro. E daí você começa a eliminar alguns caminhos errados, tornando sua busca menos cansativa, tornando ela mais orientada, e daí você começa a ver com clareza um pouco maior esses caminhos errados.
não com total clareza, mas você já começa a ver várias coisas que são ruins nesses caminhos, né? Os caminhos não são tão atraentes assim mais. São um pouco atraentes, mas não tanto assim. Então você começa a sair dessas taras nas quais o mundo, né, a sociedade hoje em dia está imersa, né, até o nariz. Então esse ciclo, né, você vai errando, culmina em dor, daí você vai adquirindo experiência, vai te levando cada vez mais a sair desse loop de dor, ignorância, erro, dor, ignorância, erro. Você começa a entrar nesse, né? Você vai para a dor, para a experiência que absorve o erro, você ainda tem ignorâncias, que daí cai em dor, só que daí você vai usando, né? Você vai colocando mais o fluxo nesse sentido aqui, da dor para a experiência. Quer dizer, você está sabendo lidar com as dores que aparecem em sua vida, sejam elas quais forem. E isso vai te levando a construir um verdadeiro conhecimento, uma síntese do conhecimento, que é a sabedoria. A sabedoria está muito acima do conhecimento, é de outra dimensão. Ela é da dimensão da intuição. Então, essa sabedoria orienta essa ignorância. A gente poderia falar que a ignorância, né, seria o intelecto, a consciência racional analítica, sem a intuitivo-sintética, né, sem essa intuição que a conduz. Então, a partir do momento que você desperta essa intuição, essa sabedoria, você consegue, ela começa a domar o intelecto. Ela orienta a nossa mente pequena, né, nosso eu pequeno, que nos leva, né, a conduzir menos ao erro, né? Ou, melhor, pode nos conduzir a erro, mas daí, assim que a gente tiver essa dor, a gente vai converter essa dor em experiência e em mais sabedoria. Então, a sabedoria ela vai orientando cada vez mais o ser. À medida que você mais ascende, mais sábio você vai ficando. Você vai sabendo se imortalizar interiormente e com isso saber lidar com as coisas do mundo. Você vai perceber as limitações das coisas. Você vai saber usar as coisas que lhe são apresentadas. Nem abusar, nem recusar, como diria Roden, mas usar na medida correta, apenas o necessário. E daí tudo o que você tem, a pessoa começa a perceber, tudo o que você possui, computadores, celulares, bens materiais, dinheiro, saúde, né, conhecimentos, né, das coisas do mundo, né, habilidades manuais, habilidades de escrever, de se expressar, conhecimentos especializados, e etc. Todas essas coisas você vai começar a colocar para servir ao espírito, servir a princípios superiores. Então você não vai ficar se divertindo nessas coisas, mas você vai fazer uso dessas coisas. As coisas em si não interessam. Elas interessam apenas como ferramentas que podem levar a um maior estado de consciência e, consequentemente, acabar influenciando outras pessoas a perceberem também essa grandeza divina dentro delas. Então é assim que a gente deve perceber esses movimentos. Então a gente vai ascendendo, né, a experiência, vão se acumulando, que vão levando à construção dessa sabedoria, que vai orientando a ignorância. A experiência vai absorvendo o erro. Então é como se a gente estivesse se purificando, né, se limpando interiormente. E assim a gente não fica mais refém das coisas do mundo. Uma pessoa que vê com clareza, que está orientada na vida, que já vê o objetivo supremo, que dá o valor certo às coisas, essa pessoa não é pega pelos mexericos, não cai em várias arapucas que tem por aí. Essa pessoa consegue filtrar muito bem o que lhe é apresentada,
ela tem uma atitude corajosa, né, orientada, firme, inteligente diante das situações da vida, ela mantém serenidade, ela consegue ter perseverança em seu caminho, que é solitário, sem apoio, sem reconhecimento. Ela se sente plena fazendo o que faz, mesmo que o mundo nem queira saber sobre isso, não dê valor, mas ela se sente plena e continua fazendo cada vez mais, porque não é uma questão de uma recompensa externa, nem de uma ameaça externa, é uma questão de seguir a princípios superiores, a lei máxima, alinhar a vontade sua com a vontade de Deus, e daí a gente pode falar em ascensão, em subida, e essa ascensão, ela redime essa queda, lentamente através do fenômeno evolutivo. Falando nisso, né, evolução é justamente salvação, só que expressa por outras palavras. A evolução, né, a palavra evolução, que a ciência tanto usa, no fundo, é um fenômeno, né, contínuo e longo, lento, desse universo para a salvação. O processo de salvação seria dado pelo fenômeno da evolução. São só duas maneiras de encarar o mesmo fenômeno. Uma abordagem religiosa, né, com os fins máximos, e uma abordagem científica, vendo o terreno aqui, né, a luta do dia a dia, né, as coisas mais concretas. Mas são dois polos extremos de um mesmo fenômeno que se dá. O fenômeno de evolução ou redenção, o resgate ao estado originário da criatura. Então, vejam só que interessante. Essa ascensão, ela vai redimindo o ser. O ser, quando chega nesse estado, que começa a perceber que ele está ascensionando, ele se sente, de certa forma, que está redimindo alguma coisa que ele fez, essa queda. E subida, né? A subida é feita através de obediência. Obediência a essas leis superiores, né? Que é, na verdade, as várias leis superiores que, na verdade, emanam de uma lei única, a lei de Deus. É a obediência não às coisas do mundo, mas às coisas do divino, é a lei de Deus. Então, a gente obedece às leis do mundo até o ponto em que a gente sinta que exista a lei divina, esteja presente lá de alguma forma, né? E também para não nos causar grandes problemas, no sentido de a gente não conseguir mais ascensionar, mas a gente não segue de modo cego todas as coisas, as leis mundanas, porque existem leis que já estão caducas, né, e precisam ser atualizadas, precisam ser alinhadas, né, em direção às leis eternas. Então, essas leis não vale a pena dar tanta atenção. Na verdade, seguir essas leis humanas, algumas delas acabam levando a mais males do que bens. Então, se trata aqui realmente de uma inversão de valores, de uma visão mais profunda. Porque a única lei que a criatura deve seguir de forma total são as leis supremas, que querem o bem supremo de todas as criaturas desse universo. E as leis humanas, elas vivem sendo desmontadas e montadas, reformadas, adaptadas, algumas ficam extintas, nascem outras. Você tem um dinamismo incessante. Por quê? Porque justamente que essas leis são produtos da forma mental que originou elas. Então é um nível de consciência que vai fazer leis adequadas a pessoas nesse nível de consciência. A partir do momento que surge um ser que esteja num nível de consciência maior, um pouco maior que seja, vai começar a ter conflito aí. E claro, há pessoas que estão abaixo, né? São lanterninhas. E daí a grande massa, né? As pessoas que vivem orientados
com as coisas do mundo, vão falar que ambos são anormais e devem ser normalizados. Então, são feitos vários movimentos para tentar trazer, né, o delinquente se tornar uma pessoa decente, né, para o convívio social, uma pessoa que é mais orientada na vida, que é bom, mas ao mesmo tempo o gênio, o santo, o herói também é visto como um anormal do mesmo tipo, né, um subnormal e não um supernormal. E também a sociedade tenta colocar essa pessoa, enquadrar nos seus quadrados. Só que nesse caso a sociedade está cometendo uma violência contra ela mesma, porque ela está pegando, né, o bandeirante que está adentrando em terrenos inexplorados, terrenos mais elevados, terrenos capazes de nos dar uma vida muito mais plena, está forçando esse ser a se animalizar, porque frente ao que o gênio é, né, essa sociedade é uma desgraça, né, uma tragédia total. E, claro, ela faz usando meios diferentes em relação a quem está abaixo, mas ela tenta de todas as maneiras fazer com que essa pessoa que esteja já mais à frente no processo evolutivo volte, regresse. Então isso é feito antes através de ignorando, né? Depois ridicularizando, depois fazendo chacota, ameaçando, cortando, né? Impondo barreiras e por aí vai. E em último caso, né, se a pessoa realmente é evoluída e está de corpo e alma, né, se lançando à ascensão suprema, essa pessoa é destruída, né, eliminada, é crucificada, né, condenada à fogueira, por aí vai. Exemplos na história não faltam. Né? Isso, qualquer um pode pegar os livros, né, de história, o Google, né, e procurar várias personalidades que hoje são até admiradas, né, por muitos, mas que na época delas não eram admiradas por ninguém. No calor do momento, na hora do vamos ver, todo mundo abandona, né? Então a gente segue o santo, o gênio místico até o ponto que nos é agradável, que a gente não vai sentir que teremos de fazer algum trabalho interior. Mas na hora do vamos ver mesmo, onde a gente vai realmente determinar se a gente acredita naquilo, vê aquilo como uma grande verdade, nesse momento, 99,9% das pessoas, se não mais, foge, desaparece. Né? Vídeo ocorreu com Jesus no momento onde ele foi pego, né? Horto das Oliveiras, todo mundo abandonou ele, né? Na hora que ele foi preso e tal, sumiram, né? Todo mundo sumiu, não tinha ninguém para ajudar. E é esse o caminho, né, o destino de quem também estiver disposto a ir até as últimas consequências. Então, as pessoas gostam muito de falar sobre essas grandes verdades, né, a verdade, mas elas são completamente incapazes de viver essa verdade. Então, isso as pessoas não querem ver de jeito nenhum. Mas, no entanto, em algum momento de suas vidas, as pessoas serão obrigadas a lidar com esse fantasma interior, com essa grande questão. Então, com isso, a gente chega, né, na felicidade. Então, a obediência a essa lei suprema, ao longo de várias existências, culmina numa felicidade. Cada vez uma felicidade mais perene, uma felicidade que é realmente sustentável, que é mais próxima à felicidade eterna, com menos contradições internas. Até a gente chegar na felicidade absoluta, né? Regressar ao seio do Pai e adentrar novamente no sistema, no reino de Deus. Então, essa obediência supera a revolta e ela culmina na felicidade.
Esse diagrama é tão interessante, a gente poderia, né, ficar falando horas e horas e horas sobre ele, né? E as pessoas trazendo experiências próprias de vida, né? Cada uma muito diferente, ou mesmo o seu caminho numa descoberta, né? Numa teoria, né? De sua pesquisa, o seu trabalho, né? Um momento, daria para trazer um monte de coisas aqui. Eu fico imaginando, né? Imaginem só, isso em vários ambientes culturais, em ambientes, restaurantes, café, e as pessoas discutindo, né, em piqueniques, em ambientes a respeito dessas grandes questões, procurando falar experiências e mudar, né, aplicar de verdade, né, essas experiências, esses princípios em suas vidas, em momentos críticos, né, onde todos tendem a fugir, né, elas aplicarem isso mesmo, não fugirem de enfrentar essas grandes coisas. Fico imaginando, né, como é que seria a humanidade se ela se levasse essas coisas a sério. Em uma geração, os problemas estariam resolvidos. Todas guerras, fome, doenças, né? Desentendimentos, divórcios, brigas, acidentes de trânsito, né? Acidentes dos vários tipos, exploração, medicamentos, né? Humilhações, xingos, brigas, um monte de ineficiências, poluição, degradações, um monte dessas coisas, se não fossem reduzidas totalmente, seriam reduzidas num grau enorme. E algumas delas até extintas, alguns dos problemas. Bastando que as pessoas enxergassem a importância dessas coisas que estão sendo apresentadas aqui, que tem relação com cada aspecto da vida. Então, é uma questão apenas de visão. Visão, percepção e vivência. Os três precisam estar presentes. A partir do momento que a pessoa vivenciar essas grandes verdades, percebê-las no seu cotidiano, e para isso precisa ter essa visão profunda, então ela vai alimentar seus intelectos, suas análises, né, da maneira correta, ela vai tomar as atitudes corretas na vida, posturas corretas, ela vai ser mais independente das coisas do mundo e se ater ao que realmente interessa, que é a sua evolução interior, que vai se manifestar, claro, na sua existência terrena. Então, com isso aqui, a gente passou uma ideia geral, né, desse diagrama, que sintetiza tão bem o livro Queda e Salvação, e na próxima apresentação a gente vai ainda continuar aqui falando da lei de Deus, sobre outros aspectos, e até lá, gente. Saudações fraternas a todos.